Hoje eu vou falar como aumentar suas possibilidades de resultado a partir da criatividade e do conhecimento e, consequentemente, ter impactos na sua produtividade também, né? Então, hoje eu vou falar sobre essa questão de como ir desde as anotações, né, enfim, de leituras e de ideias também, e até transformar essas ideias em questões práticas pro dia a dia que impactam outras pessoas também. Então, utilizando aqui os termos do segundo cérebro, como da captura até a expressão de todo esse conteúdo que está dentro da rotina, enfim. E eu já falei bastante sobre o método do segundo cérebro aqui, e o método Code, o método PARA, mas eu quero retomar porque esse é um dos fundamentos também, e eu com esse vídeo eu fecho também a série O Triângulo, que basicamente é uma série falando da minha perspectiva sobre a gestão de conhecimento, as fundamentações disso e um pouco do ponto de vista, né? Quais são as referências assim maiores que eu tive. Então já falei sobre Zettelkasten, sobre tecnologia de ensino, análise do comportamento de forma geral, mas de forma bem geral mesmo, porque tem uma certa resistência a tratar dos termos de psicologia mais intensos mesmo aqui, e o próprio construindo um segundo cérebro, assim, né? Que, enfim, são as bases ali iniciais, mas que eu tô investindo nisso. Atualmente eu tô lendo o livro A Única Coisa, que é um livro mais voltado para a produtividade, para o foco também, mas acho que tudo isso está dentro de uma grande lente que é a educação e produtividade, né? Educação e trabalho, assim, colocaria nesses termos. E aí eu já gravei 20 vídeos relacionados a esse tema e outros interesses também. E esses vídeos, alguns desses, né, estão dentro dessa série chamada O Triângulo, que eu vou deixar aqui indicado também na descrição. Eu sempre tenho que lembrar dessas coisas, porque é isso, né? Eu tô fazendo tudo sozinho. Mas, enfim, dentro desses vídeos, das principais perspectivas que eu coloquei aqui foi como esse pensar de forma externa e com auxílio de tecnologias e escrita realmente ajuda na aquisição do conhecimento e também na articulação disso com a prática, com o trabalho, sabe? Então é um pouco dessa dimensão que eu quero passar. E é isso, já foram 20 vídeos, mais de 20 vídeos na verdade. Talvez você não esteja vendo os 20 vídeos agora, porque muitos estão privados e estão programados, né? Mas já foram bem mais de 20 vídeos, na verdade. Eu acho que já foram uns 30. Mas nem todos eu coloquei como... Nem todos fazem parte, né, desse desafio aqui. Que eu tô fazendo desafio de 100 dias lendo, escrevendo e gravando. Mas, porque alguns eu gravei antes. Mas os que estão dentro desse desafio fazem também parte do Triângulo, né? Na verdade, parte desses, né? Porque isso, eu dividi também em séries. Me embolei um pouco, mas o que eu queria trazer aqui é isso. Eu já gravei 20 vídeos sobre um tema que eu estava estudando e praticando, e com uma certa facilidade, sabe? Então, como essa criatividade tem sido expressada também em resultados mais parciais, assim, mais diretivos, né, de direção, porque, enfim, estou vendo gradualmente um aumento de visualizações, até um aumento de vídeos produzidos, da facilidade também dos vídeos, né, que é mais uma medida subjetiva, um pouco do aumento da retenção dos vídeos, apesar de eu estar vendo pouco as métricas, porque nesse começo, meio que a orientação que eu estou seguindo é de fazer 100 vídeos sem muita preocupação, assim, sabe? Quanto o tema e quanto a métrica de forma geral. Mas acaba que eu tô tendo, né, certa preocupação com relação a isso. Mas a ideia é que grave todo dia. Então, dentro disso, uma das coisas que pra mim tem sido importante, né, dentre vários fatores, é de fato isso que eu tô ensinando, sabe? O que eu tô falando aqui, os relatos que eu tô colocando, que é a própria gestão de conhecimento pessoal. Então, a facilidade para gravar, para falar, não é do acaso, sabe? Tipo, não é porque eu, enfim, nasci, eu tava ali, até porque você não conhece um pouco da minha história, né? De forma mais ampla, provavelmente não, né? Porque, enfim, tem poucos vídeos ainda, a gente tá se conhecendo.
se você já está acompanhando mais de um vídeo, né, por exemplo. Mas dentro disso, eu consigo já ver realmente uma progressão dos resultados a partir desse auxílio do signo no cérebro. E por que eu falo que tipo, não é isso, sabe? Não é só isso. Porque eu também estou fazendo um curso, então tem várias pessoas, tem uma comunidade também que me influencia a estar sendo mais constante. Hoje, como eu já falei em outros vídeos, eu estou, enfim, com esse negócio e estou na faculdade esperando uma coisa ali que pode ser um novo projeto, mas eu ainda tenho mais tempo, né? Então são vários fatores que somados permitem esses resultados, essa criatividade. Não é uma coisa à toa, assim, ou uma técnica específica, sabe? Tem todo um contexto em volta disso também, que não dá para sistematizar tudo. Mas, enfim, dentro dessa parte, que para mim é bem relevante, a gestão de conhecimento pessoal, esse segundo cérebro, e aqui entra a primeira ideia, assim, na verdade é a segunda ideia, talvez, porque eu sempre dou um pouco de contexto, mas já acaba desenvolvendo algumas coisas. Então, o segundo cérebro, no livro Criando um Segundo Cérebro, ele serve como... é uma metáfora, né, primeiramente, mas serve como um auxiliar para nosso primeiro cérebro, no sentido que a gente tem esquecimento, tem uma certa capacidade ali de, enfim, de raciocínio, né, de forma geral, cognitiva e tudo. E a ideia é que essas extensões do que são esses processos, né, então tipo a anotação, os livros, o conhecimento, a organização, eles são meio que extensões desse processo cognitivo no cérebro, uma visão bem cognitiva, né, da coisa. Tem outras visões que você vê a mente, e o próprio pensamento em si, né. Mas a ideia é um pouco essa, assim, né, de ser esse auxílio. O Thiago Forte às vezes até coloca como um substituto para a memória, mas eu não gosto muito disso porque é uma ideia um pouco incompleta, talvez, sobre o que é a memória, enfim. E a ideia também é que eu discordo um pouco, é tipo, uma pessoa que pesquisa muitas coisas no Google, não necessariamente é uma pessoa inteligente ou que está fazendo coisas ali criativas, sabe? Então, tipo, essa ideia de ter uma memória completamente externa, enfim, é um pouco estranho pensando em termos mais da psicologia, assim, né? E um dos fundamentos, assim, do Criando o Segundo Cérebro é justamente essa filosofia da mente estendida, né? Extended Mind, que é inclusive um dos próximos livros que eu vou ler, talvez o próximo. Enfim, que é um conceito filosófico, né? De até que ponto essas extensões também não fazem parte da mente, mas também tem conceitos psicológicos ali e sociais também, né, por trás. Esse livro é de uma psicóloga, eu acho, Anna Murphy, uma coisa assim. Esse que eu tô falando é da mente estendida. E como é que se faz isso, né? Através do método CODE, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Thiago Forte ele vai colocar em 4 etapas, né? Que é a captura, organização, destilação e expressão. E é justamente isso que eu tô fazendo aqui agora, mais na parte da expressão, né? Que é juntando vários pedaços de informações, várias anotações, enfim, e a questão é que, tipo, as minhas anotações, elas estão bem limitadas aqui, mas eu tenho várias anotações no computador, por exemplo. Então, muito do repertório que eu estou trazendo aqui, ele também é apoiado por essas anotações, mesmo que elas não estejam aqui na minha frente. E se elas estivessem aqui na minha frente, enfim, de forma auxiliar, eu poderia dar muito mais detalhes também com relação a cada ponto específico e uma ordenação. Mas é isso. Apesar de ser uma coisa externa, e por isso que às vezes eu discordo um pouco dessa ideia de substituto da memória, o ato e a construção disso também auxilia no seu próprio segundo cérebro, a depender da forma que é feita, sabe? Então, essa é uma das grandes vantagens, assim, né, enfim, que pra mim tem sido muito relevante para gravar esses vídeos, porque querendo ou não, eu tenho uma certa, até às vezes uma memória visual, assim, de quando eu tava fazendo anotação, e eu tenho meus autocasting, assim, tipo, eu tenho as imagens ali, os pequenos emojis que eu selecionei pra, enfim, sistematizar os conceitos ali de cada livro, assim, que eu tô colocando. Inclusive o segundo cérebro, e isso já entra um outro método, né, a mistura aqui dos métodos, já entra também nos autocasting, mas eu lembro bastante, assim, das formas de anotação, e isso auxilia também na minha expressão atual, mesmo que eu não esteja em contato com o segundo cérebro. Então,
A potência disso é que você tenha tanto a sua memória, né, e o seu processo cognitivo de forma geral, mas também um auxiliar externo que auxilia, como eu falei, né, potencializa. Então é um pouco dessa ideia aqui que eu trago de gestão de conhecimento e, enfim, eu acho que de fato isso tem muita potência e todo mundo faz isso de certa forma, sabe? Tava até pensando que assim, tipo assim, os cientistas que são os mestres da gestão de conhecimento, mesmo que eles não estejam falando isso, porque eles reúnem uma série de dados de informações, conectam com ideias deles, entre aspas, né? Mas assim, a forma de conexão eu tô colocando como ideia particular, sabe? Que mesmo que seja uma reprodução de outros conceitos, de outras ideias, a conexão entre eles é uma coisa particular de quem está escrevendo. E tem todo o sistema, né? De assim, você ler resumos, fazer uma revisão sistemática, por exemplo. Ele segue um processo muito interessante de gestão de conhecimento, porém a diferença é que muitas vezes aquela pesquisa, aquela coisa, ela fica limitada, fica pontual. E a gestão de conhecimento pessoal, ela pode ser espalhada e mais progressiva, né? Mas a longo prazo não tem um objetivo específico. É um objetivo mais amplo, né? De lidar realmente com o conhecimento, com as informações. E criar a partir disso. E o terceiro ponto que eu acho muito importante, assim, que eu já tinha parado para pensar um pouco nisso, mas assim, com o livro, eu vejo que tem muito sentido e tem um ponto comum com o Zato Kassen também, né? Do como tomar notas inteligentes. Que é a ideia que ninguém começa do zero. Tipo, quando se pensa de forma já em criatividade, uma das técnicas que vem à mente é o brainstorming, né? Só que com a construção de um segundo cérebro, um sistema desse sentido, ninguém realmente começa do zero, sabe? Todo brainstorming que tem um repertório por trás ali. E fazer apenas um brainstorming é uma limitação de tudo que pode estar mais temporalmente conectado através de um segundo cérebro que é externo, né? Então, esse é também umas ideias que são basilares assim para me motivar a estar fazendo esse tipo de construção. E eu vou encerrar esse vídeo aqui e também encerrar a série do Triângulo porque eu tô sem espaço, tá acabando. Espero que você tenha curtido assim um desses fundamentos que é a própria construção de gestão de conhecimento a partir da perspectiva do segundo cérebro, enfim, do Thiago Forte. E até os próximos vídeos. Comenta